Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite todo mundo que nos ouve, nos assiste. Vera. Você ficou sem energia hoje? Não fiquei, mas, enfim, muita gente ficou. Eu tô desde manhã vendo notícia de um monte de gente que teve aí problemas por conta do apagão, mas aqui não faltou, não. Tá bom, é que eu já fiquei preocupado já, porque depois do apagão aéreo de ontem, ter o apagão de energia hoje, ninguém merece, não, né? Não tô tão azarada. Espero que nenhum daqueles milhares que estavam no aeroporto, que sofreram lá ontem com um problema de voo, tenham sofrido com a falta de energia hoje, que é muito difícil. Mas que coisa conturbada, hein, Vera? Nós já tivemos outros apagões nesse país aqui, mas nenhum ganhou uma temperatura como esse de agora, né? Porque recheado aí de especulações, desconfianças, incertezas, suspeitas, sabotagens e tudo mais, inclusive com a participação, com o protagonismo da primeira-dama. Exato, Bocardi. Esse foi grande em magnitude, foi o segundo maior aí dos últimos tempos, o maior desde 2009. E foi também o mais cercado desse tipo de embate político a respeito das causas, sendo que ninguém tem nenhuma informação técnica mais precisa a respeito do que aconteceu. Então, o que tem é muito chute, muita especulação e muita narrativa. Mesmo a entrevista do ministro Alexandre Silveira, que estava no Paraguai, voltou para o Brasil às pressas, fez um gabinete de crise e deu uma nova entrevista, ela levanta algumas hipóteses, mas não esclarece em detalhes nem o que ele mesmo aborda. Então, ele diz que houve 2 eventos simultâneos que ocasionaram a queda do sistema integrado. E aí ele cita um evento no Ceará, que até então não estava no mapa das possíveis causas que a gente vinha ouvindo, e um outro que ele não especificou. Mesmo esse no Ceará, ele fala em evento, mas não fala de que natureza, né? Não diz qual empresa que teria sido afetada, não diz em que lugar exatamente no norte do Ceará, e nem qual a duração do evento. O que a gente vinha ouvindo até agora eram informações a respeito de problemas nas hidrelétricas ali da região norte, em Belo Monte e em Santo Antônio. Tinha havido uma queda numa subestação em Xingu, de uma subestação de Belo Monte, e algumas subestações de Santo Antônio, que é uma usina do Rio Madeira, também tinham sido desligadas, e isso foi provocando desligamento aí de vários ramos da rede. Mas ninguém sabe explicar a causa disso tudo. O ministro acrescentou uma outra camada de especulação ao dizer que pode ter havido dolo na queda do sistema. E aí ele não demonstra de onde ele está tirando essa informação. A analogia que ele faz é com o fato de que lá em janeiro, quando estavam havendo os atos antidemocráticos, houve alguns ataques a torres de transmissão. Mas por que ele está linkando as duas coisas e aventando a possibilidade de ter havido um crime no apagão de hoje, ele não deixou claro. Diz que envolveu a ABIN e a Polícia Federal. E aí, como você disse, também a primeira-dama entrou na narrativa, colocando lá um tweet dizendo a Eletrobras foi privatizada, e era esse só o tweet. Eu acho que não tem ainda nenhum dado técnico para linkar também a privatização da Eletrobras com os eventos de hoje. Não há nada que indique que, pelo fato dela ser privada, aconteceu o que a gente nem sabe o que é, e se ela fosse ainda uma estatal, não teria acontecido. Também não acho que dê para atestar, como fez o ministro Alexandre Silveira, que o apagão de hoje não diz nada sobre o nosso sistema e sobre a segurança energética do país. Alguma coisa diz. O sistema é todo interligado. Então, a gente já sabe de apagões anteriores que eventos assim causam esse efeito em cascata. Então, isso afeta de alguma maneira, sim, a segurança energética. A gente não tem um plano para evitar esse desligamento numa espécie de efeito dominó que atinge o território nacional inteiro. Então, uma resposta para isso também deverá ser dada e deverá ser buscada. Por que um evento ou 2 eventos ocasionam
toda a queda de 25% até do total de carga fornecida no país. É muita coisa e causa, sim, insegurança energética para empresas, para usuários, para pessoas, para o país inteiro. Então, tem muitas respostas ainda a serem dadas, muito chute, muita especulação e a politização, que é uma característica dos nossos tempos. Qualquer coisa é levada para leitura política de esquerda versus direita, mesmo antes da gente saber se há elementos fáticos para autorizar esse tipo de ilação. Então, também tem gente dizendo que é o governo atual que não sabe trabalhar, gente da direita, né? E que, olha, se fosse no governo Bolsonaro, a imprensa estaria fazendo um escândalo, mas agora, como é o governo paz e amor do Lula, ninguém fala nada, como se a gente não estivesse falando disso o dia inteirinho e procurando as causas e cobrando as causas, etc. Então, tá tudo, como sempre, inflamado, incendiado, politizado, e com isso que perde a apuração dos fatos, né? Esse tipo de incidente no Brasil sempre foi muito cercado de tecnicidade excessiva que as pessoas não entendem, demora nas respostas, todo o evento do tipo apagão tem muita demora na apuração, uma certa sobreposição de instâncias que você não sabe direito a quem você tem que cobrar por respostas, porque tem o operador nacional do sistema, tem o Ministério de Minas e Energia, tem a ANEEL, e assim vai se dissipando a responsabilidade, mas o fato é que aconteceu de novo, dessa vez foi muito grave e vai ter ainda implicações pelos próximos dias, porque plantas industriais, quando tem problema assim de fornecimento de energia, elas levam alguns dias para retomar a normalidade da sua atuação. Da mesma maneira, os próprios sistemas de transmissão também vão levar alguns dias para estarem funcionando na sua total capacidade. Então, por hora, é isso. Muita gente querendo tirar o corpo fora, muita gente querendo parecer que está trabalhando. O ministro criou essa sala de emergência, fez questão de ser fotografado ali na cabeceira da mesa com um monte de técnico, mas você olha os semblantes da fotografia de quem estava na reunião, você vê que é todo mundo ali com cara de quem não sabe nada do que está acontecendo. Ninguém tem um papel na frente, ninguém tem um gráfico mais claro e mais apurado. Então, a gente está ainda tateando em saber as causas desse apagão. Veri, para completar, esse apagão acontece no dia em que a Petrobras anunciou um aumento nos preços da gasolina e do diesel, aumento esse que a empresa vinha segurando aí na unha. Um dia ruim para o governo nessa área, né? Dia ruim, Carol. Isso tudo impacta em bolsa, impacta no mercado, impacta nas previsões para crescimento e para inflação e tudo mais, né? Essa sensação causada pelo apagão de que você não tem uma segurança energética pode impactar a decisão de investimento e análise também sobre riscos para o Brasil. E a decisão da Petrobras, que é tardia, de aumentar os preços, causa impacto nas previsões de inflação. E o próprio presidente do Banco Central aproveitou um evento do qual ele participou, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, para prever o impacto de até 0,4 ponto percentual no índice de inflação só por esse reajuste de hoje da gasolina e do diesel. Esse reajuste é aquele tipo de coisa que você fica comprimindo e uma hora explode. Não dá para você segurar para sempre reajuste de combustível. Já se tentou fazer isso no passado, já não deu certo. Então agora a empresa mudou a sua política de reajuste, desatrelou o preço interno dos combustíveis do preço internacional e com isso a gente tinha uma defasagem até o anúncio desse reajuste de 35% em relação ao preço internacional, que agora o reajuste não zera, mas que ainda assim vai ter um impacto no bolso das pessoas, um impacto no índice de inflação. Foi um reajuste de 16,3% na gasolina e esse é o que impacta mais fortemente o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, e um reajuste de 25,8% no diesel, que tem também um impacto em cadeia aí nos preços. Então, algo importante, o governo tentou evitar o quanto pôde, mas a Petrobras, a gente sabe, não é uma empresa absolutamente estatal e ela tem de prestar contas também a acionistas e ao mercado. Uma hora não deu para represar mais.
Vera, me permite voltar um pouquinho no ponto anterior. Sem dúvida nenhuma, essa história aí, desde cedo, também incomoda muito os brasileiros, né? Que é esse aumento bem expressivo aí dos combustíveis. Mas na questão ali tem também o fato da saída ontem do Wilson Ferreira Júnior, né? Que comandava a Eletrobras. Uma saída ontem que até agora também não houve um esclarecimento oficial por qual motivo da saída dele, que também acabou levando a outras especulações, como possível interferência do governo, no caso, e que daí ele não teria aceitado e tal. Esse é um ponto também, só para a gente contextualizar nesse bolo todo que você falou. E também a demora, né, no esclarecimento. Você teve essa coletiva, como você bem explicou, comentou tal, mas assim, até agora você também não tem um esclarecimento sobre o que ocorreu. É algo também, sabe lá, foi num determinado ponto, tá, mas o que levou a isso, né? E um monte de especulação no entorno. É algo, a gente tá eu tava no ar hoje, 8 da manhã, quando surgiu a primeira notícia desse apagão. E agora são 18 horas e 14 minutos e você não tem nem sequer o ministro de Minas e Energia com algum indicativo do que possa ter ocorrido. Isso vai demorar, Bocardi. Os outros eventos que houve lá no governo Fernando Henrique, depois de 2009, depois me lembro do em 2018, isso demora dias e talvez semanas, como eu tinha falado antes. Por conta dessas múltiplas instâncias a que eu me referi, que apuram esse tipo de coisa, que tem tempos e métodos diferentes de apurar e pela falta de transparência que existe. É algo que eu critiquei aqui também mais cedo com o Sardenberg, que acho que eu vou até falar, costuma ser uma área em que há muito pouca transparência, muito pouco didatismo nas explicações a respeito de eventos como esse. Em relação à saída do presidente da Petrobras, o ministro fez menção a ela também. Ele também fez críticas, ele também fez críticas à privatização, disse que ele sempre foi contra e que ele acha que mesmo que não tenha uma relação direta entre a privatização e o que aconteceu hoje, a privatização ajuda a desorganizar o sistema elétrico e por isso ela não foi uma boa decisão. Mas é isso, está muito cedo e não tem nenhum indicativo factual para vincular as duas coisas e o afastamento dele também carece de melhor apuração, de mais detalhes para a gente entender se tem implicações políticas, se deu pelo fato de que a gente sabidamente conhece que o governo gostaria de rever a privatização, embora isso não seja possível, fez tentativas inclusive no Supremo, que até aqui estão meio congeladas, de rever itens da privatização, mas a saída não foi bem esclarecida, nisso você tem toda a razão, e a gente deverá ter mais apuração nos próximos dias para entender o que de fato aconteceu. Carol. O Vera, falando em Petrobras, a gente falou um pouco mais cedo, a empresa está cogitando agora, negociando, né, o pagamento ao governo de um litígio que tem no CARF, como forma de ajudar o governo a cumprir a meta fiscal. Do que depende essa negociação? Depende de chegar aos valores, né? Aquele tipo de coisa que a empresa está sendo instada a fazer, como várias outras coisas nesse governo. A Petrobras está sendo chamada no guichê ali para comparecer com a sua dose de colaboração. Pela política da empresa, se ela fosse desatrelada do executivo, não seguraria o preço tanto tempo, também não faria um programa de recompras de ações, que isso está sendo estudado e vai ser feito e vai acabar impactando o lucro da companhia, vai ser menor o lucro porque ela vai se dedicar à recompra de ações e agora o governo está pressionando a empresa para adiantar um passivo que ela tem com o CARF, que é o Tribunal de Decisão de Litígios ali da Receita Federal, e aí isso poderia levar os cofres da Fazenda, da Receita, 30 bilhões de uma tacada só. O governo gostaria que fosse até mais, 50 bilhões, mas só que a Petrobras disse que o que ela pode arcar é 30% de um passivo que ela tem com a Receita. Então isso equivaleria a 30 bilhões, que já é bastante coisa, e ajuda o Haddad a cumprir aquela meta ambiciosa de arrecadação e, portanto, de resultado primário, que a gente vem falando aqui, que com o que ele tinha anunciado até aqui não dava para fazer aquele resultado, né? De ser um déficit baixo esse ano, zerar em 2024 e produzir superávites já a partir de 2025. Então, ele tem que pisar no acelerador da arrecadação de qualquer maneira e
forçar, pressionar a Petrobras a fazer esse acordo é uma das maneiras que estão em estudo. Mas do que isso depende, né? Depende em grande medida da aprovação do projeto que está agora no Senado e que restabelece o voto de qualidade no CARF. Então, para casos de impasse entre empresas e a Receita, haveria o voto de qualidade da Receita para que a União fosse beneficiada. Então, está em negociação, pode levar 30 bilhões a mais para o cofre da Receita, mas faz parte de todo esse jogo de pressão para cima da Petrobras. A empresa hoje está mais sujeita aos desígnios do Executivo do que estava até um tempo atrás. O Bolsonaro também pressionou bastante, mas ele não conseguiu ser tão efetivo em obter da direção da Petrobras uma colaboração para as suas políticas e para os seus anseios, como o Lula está sendo com a gestão do Jean Paul Prats. Sobre a arcabouço fiscal, ontem falávamos aqui de uma reunião que aconteceria para negociar a votação do arcabouço fiscal, mas daí Arthur Lira, aquela história com Fernando Haddad, o negócio desandou e hoje teve um novo adiamento também. Pois é, eu aqui, falando que ia andar e tal, até comentamos a entrevista e eu não antevi o efeito que ela ia provocar no Lira. E aí mais tarde eu falei com vários líderes, alguns deles me mostraram até prints de conversas com o presidente da Câmara e ele nos grupos de deputados encaminhou várias manchetes. Haddad diz isso, Haddad diz aquilo, e cada uma delas era um trecho do ministro, da fala do ministro, falando dessa situação em que a Câmara teria excesso de poderes em relação ao Senado e ao Executivo. O Lira não gostou nada disso. Os líderes ainda ficaram pondo fogo na lenha. O senhor ajudou tanto, isso não é justo, não sei o quê. Isso foi inflamando a situação e ele cancelou a reunião, que também foi cancelada hoje. Os líderes alegaram que a Câmara tem outros projetos na agenda e o arcabouço, que tudo indica, ficou para a semana que vem. O ministro foi a campo, ligou para o Lira, tentou apaziguar e acalmar os ânimos, mas ainda não foi suficiente. Também tem o fato de que a reforma ministerial está aí parada. O Lula viajou para o Paraguai para a posse do presidente paraguaio eleito, novo presidente, o Santiago Penha, e a reforma está para ser concretizada, ninguém sabe quando e ninguém sabe de que jeito. Então, com isso, mais uma semana perdida para a aprovação do arcabouço fiscal e agora vão restar só 2 semanas do mês de agosto para que ele seja votado a tempo de que o projeto do orçamento seja enviado ao Congresso já com as novas diretrizes válidas. E o mercado que vinha dando um grande aval para o Haddad, carta branca, reconhecendo o poder de negociação dele, já começa a olhar meio de lado e ver que o arcabouço que era dado como favas contadas, estava tudo certo, estava aprovado, talvez não esteja assim tão na boca do gol como se imaginava. Está mais demorado e mais lento do que se imaginava. Um projeto muito mais simples do que a reforma tributária, por exemplo, para ficar engasopado do jeito que está. Então, isso já começa a causar um certo desconforto também no mercado, que está olhando olhando com otimismo para essa melhora do cenário internacional em relação ao Brasil, a possibilidade de um crescimento maior nesse ano, de inflação domada, de juros começarem a cair, vinha tudo numa boa trajetória até as coisas emperrarem. Então agora está na hora da política fazer a sua parte. O Lula decidir se ele vai fazer uma reforma ministerial ou não, e o ministro da Fazenda, que estava sendo muito hábil na negociação política, a ponto de ser considerado até mais articulador político que o ministro das Relações Institucionais, entender que teve ali um arroubo do velho Haddad, daquela coisa de ser o professor, de querer fazer uma análise e tal, e que isso acabou sendo um tiro no próprio pé dele. Atrapalhou o que ele mesmo precisa, que é a aprovação rápida do marco fiscal. O Véry, mudando de assunto, o depoimento do João Pedro Stedley, do MST, esquentou os ânimos hoje lá na CPI, né?
desde de manhã tinha uma preocupação bem grande já com esse depoimento, porque essa CPI, a gente sabe, é uma CPI que está muito disputada entre governo e oposição, a ponto de, na semana passada, antes de estar meio chateado, até o Lira dar uma mãozinha para o governo perder de menos ali, porque ali o governo só perdia de goleada. E hoje a previsão já do depoimento do Stedley já causava grande aflição à esquerda, e o governo achavam que ele poderia, por exemplo, ter uma voz de prisão lá decretada pelos líderes da CPI, que são oposicionistas. Ele não fez aquilo que muitos depoentes de CPI fazem, que é pedir um habeas corpus para poder ficar em silêncio, evitou fazer isso. Então havia essa possibilidade dos ânimos se exaltarem. De fato, a coisa ficou bastante quente, até aqui sem voz de prisão, mas essa é uma CPI que tem sangrado o governo bastante, tem sido muito desgastante, e o governo agora está começando a fazer a operação política que governos fazem nesse caso, que é tentar ter uma maioria no colegiado que evite a aprovação do relatório final do Ricardo Salles, que é um dos maiores bolsonaristas do Congresso, e que faça com que o governo não perca mais de goleada, como vem perdendo desde o início dessa CPI. Mas o resultado da CPI recente, aquela da pandemia, né, acabou tirando aí qualquer relevância e importância de outra CPI, né? Porque aquela tinha aquele calor danado, tanto que a gente discutiu, tanto que se falou, tanto que foi, e no fim virou nada, né, Vera? A CPI foi bem sucedida. Eu acho que foi uma das mais bem sucedidas dos últimos tempos, porque ela conseguiu revelações próprias importantes sobre o caso Covaxin, sobre a demora lá do Bolsonaro de comprar a Pfizer, sobre a determinação dele para o Pazuello de não comprar a Coronavac no início, em que ela foi ofertada. Ali o que aconteceu é que o Ministério Público sentou em cima das conclusões da CPI e ela não foi adiante por conta disso. Agora, passados todos esses tempos, e porque ele estava revendo a sua atuação, o procurador Augusto Aras começou a dar sinais de que iria agir em relação a algumas coisas feitas durante a pandemia no governo Bolsonaro. Então, foi uma CPI que foi boa do ponto de vista da sua execução, porém, depois ela morreu na praia porque o Ministério Público não levou adiante. Essas que estão agora, uma delas, que é a CPMI, carece de um plano de ação, ela não tem nenhum plano de ação, ela fica a reboque do que a Polícia Federal e o Supremo já fizeram, essa CPMI do 8 de janeiro. E essa CPI do MST, ela está muito contaminada pelo fla-flu ideológico. Então, a tentativa por parte da oposição é de demonizar totalmente o MST, e a do governo é de minimizar erros que realmente o movimento comete ao invadir terras públicas, invadir terras produtivas, terras de pesquisa como as da Embrapa. Então é uma que é puramente um ringue de disputa ideológica, não se quer apurar nada de verdade. Vamos com a música? Música. Vamos, música a gente vai de hardcore hoje, porque o dia foi hardcore. Banda Dead Fish, que é uma das maiores representantes do gênero no Brasil, e a música chama Apagão mesmo, fala de apagão elétrico também, mas fala de outros apagões, uma música de protesto político. A gente vai com um pedacinho só, que ela é bem elétrica. Os absurdos e legal apagão, aqui foi dada legitimidade. Cegos e surdos e legal apagão, a vida tem suas fatalidades. Bateu sua porta em meio à escuridão, ninguém ouve. Se está no medo e aí... Nervoso o negócio. Nervoso. Assim como o dia. Valeu, Vera. Obrigado. Boa noite, hein? Tchau, gente. Até amanhã. Beijo. Beijo, Vera.